Olá, começamos agora mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Esse episódio foi gravado no dia 11 de fevereiro de 2025, aqui no auditório da Unicamp. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou nas principais plataformas do gênero. A mobilização pelo fim da escala 6x1 ganhou força no final do ano passado, com manifestações de rua em diversas cidades brasileiras, ocupando as redes sociais e as principais manchetes do noticiário. Neste episódio, nós vamos debater as configurações possíveis para que essa proposta se torne realidade para trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Cristina Segato. E eu sou Paulo Samartim. Nós somos jornalistas aqui da Unicamp e damos boas-vindas ao nosso convidado, professor Dari. O professor José Dari Krain é docente no Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, e faz parte da coordenação do REMIR, Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista. Dari, o fim da escala 6x1, ou seja, 6 dias trabalhados por um de descanso, é um debate já antigo, mas que começa a tomar força, só toma força agora no Brasil, né? Tanto no plano do universo, do mundo do trabalho, agora chegando também no Congresso Nacional. Qual que é a amplitude desse debate hoje no Brasil? E, na sua opinião, por que ele só está chegando agora com essa força? Como bem lembrou Paulo, o debate sobre o fim da escala 6x1 ou descanso semanal remunerado é um debate muito antigo da classe trabalhadora. É um debate do século XIX, da jornada, quando se começa a introduzir a jornada inglesa, ou seja, uma reivindicação dos trabalhadores assegurar que ao final de semana eles pudessem descansar para poder viver outras dimensões da vida. Tá? Então não é um debate recente. Esse debate teve apoio, inclusive naquele momento da sociedade. Boa parte dos países foi caminhando para que a jornada se limitasse aos dias úteis da semana e que as pessoas tivessem um período de descanso no final de semana. Claro que tem uma certa dimensão religiosa, das pessoas poder viver também essa sua dimensão, mas fundamentalmente a questão colocada é a tese de que as pessoas precisam ter espaços de convivências, de sociabilidade, né? Porque isso faz parte do bem viver da humanidade em si. Então, essa questão ela então estava colocada no debate. É claro que aqui nós não conseguimos avançar nessa mesma perspectiva no caso do Brasil do que em muitos outros países centrais. Mas você tem uma certa reversão dessas tendências a partir dos anos 80 do século XX. Com o processo da globalização, da financiarização, com o avanço do neoliberalismo, se começou a introduzir a tese de que o descanso não necessariamente coincidiria com o final de semana e com o domingo. Então, você tem aqui, em parte das categorias, uma certa expansão da jornada de trabalho. E também você teve, a partir desse momento, aqui no caso brasileiro, por exemplo, a abertura dos supermercados. Os supermercados eram fechados no domingo, as farmácias eram fechadas, os postos de gasolina, boa parte deles, era fechado no domingo, no caso brasileiro, até o final dos anos 90. Então, mas a partir dos anos 90, quando o Brasil inseriu mais nesse processo da globalização, se começou de novo a permitir o funcionamento de forma permanente, né, do supermercado, das farmácias, dos postos de gasolina, uma série de questões. Então, e a jornada 6x1, ela também estava presente fortemente na indústria e na construção civil. Continua presente ainda na indústria e na construção civil, porque nós tínhamos também formalmente, no caso brasileiro, uma jornada bastante estendida. Até a Constituição de 88, a jornada legal nossa, praticada, era de 48 horas semanais. A Constituição de 88 reduziu para 44 horas semanais, mas 44 horas semanais significam 5 dias trabalhados mais meio período no sábado. Aí diminuiu um pouco a quantidade de horas, mas ainda
permitindo o trabalho nos sábados. Vários acordos coletivos buscaram reorganizar essa jornada, ampliar a jornada durante os dias da semana e exatamente para ter o descanso no final de semana, ou seja, a jornada ser 5x2. Tá? Mas no movimento neoliberal de abertura, de flexibilização, você teve uma multiplicidade de novos arranjos de compor a jornada de trabalho nas diferentes categorias, para atender, vamos chamar, a dinâmica do mercado, a dinâmica da atividade econômica, ou a dinâmica das empresas. Então você teve uma mudança substantiva no período recente em ter configurações muito distintas da composição da jornada de diferentes setores. Mas com o crescimento das atividades de serviço, a jornada 6x1 também ela ganhou uma importância para uma parcela importante das classes trabalhadoras, porque eles continuam trabalhando 44 horas semanais, no caso brasileiro. Mas por que ela volta só agora, no debate, mais recentemente? E é bem interessante no momento que ela volta, porque nós saímos do processo eleitoral, no caso brasileiro, também tem uma discussão no caso da eleição americana, uma discussão parecida na eleição americana, mas com outros argumentos. No caso brasileiro, uma eleição, inclusive de São Paulo, dizendo que não existe mais esse mundo do trabalho anterior, que as pessoas querem ser empreendedores, não querem mais ser assalariados, que a esquerda perdeu a compreensão do que é esse mundo do trabalho. Clássico. Aí, apesar desse debate, no caso nosso, vindo aqui do processo eleitoral, logo em seguida aparece uma bandeira clássica do movimento trabalhista, que é o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. E que ganhou grande apoio na sociedade, né, assim que ela apareceu no cenário brasileiro. Por que ela ganhou grande apoio na minha avaliação? Primeiro, ela tem mais apoio entre a juventude, entre as mulheres, que uma parte importante das atividades de serviços é exercida por pessoas mais jovens e mulheres, né, que é o caso do comércio, é o caso do supermercado, o caso das farmácias, outras atividades de bares e restaurantes, todas, e principalmente, e todo mundo, todas as pessoas sabem, e por isso que ganhou grande repercussão, foi um trabalhador, né, da farmácia do Rio de Janeiro, o Rick de Azevedo, né, Ricardo de Azevedo, que fez um TikTok, né, e levantou essa ideia de que a vida não pode se reduzir ao trabalho, que existe vida para além do trabalho. Criou o chamado VAT, a vida para além do trabalho. Levantou isso. Isso ganhou as redes sociais naquele momento, porque muitas pessoas se identificaram com isso. Por quê? Porque com essas mudanças todas, as pessoas sentiram que a sua vida estava se empobrecendo. Que trabalhar no sábado era algo que desorganizava muito fortemente a sua vida, porque não teria um dia para lazer, para descanso. No caso dos supermercados, que tem muitas mulheres que trabalham, mesmo nas farmácias, geralmente com pessoas mais jovens, têm filhos, têm problemas familiares, e no comércio em geral isso também é algo muito presente. Então isso ganhou apoio de camadas que vão para muito além do debate ideológico ou de quem tem uma identificação com a esquerda, mas porque é um problema real para grande parte da juventude. Mas isso tem relação, em segundo lugar, com o que foi a reorganização do mundo do trabalho nos últimos anos, especialmente no caso brasileiro, pós-crise 2015-16. Agora mesmo você tem um processo de queda do desemprego, da criação de emprego. 2024 foi o ano que o Brasil bateu o recorde da quantidade de pessoas ocupadas, mais de 100 milhões, 103 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE. Mas que tipo de ocupação está sendo criada? As ocupações são bastante precárias, com salários muito baixos, com pouca perspectiva profissional. Dada essa ausência de oportunidade de trabalho, de qualidade, e dado a percepção de grande parte da população, especialmente da população mais jovem, de que o trabalho é uma necessidade para poder prover a sobrevivência, mas que ele não é um elemento realizador,
da vida pessoal, ganhou força na sociedade brasileira a ideia de que é fundamental a gente não só vive para trabalhar, a gente precisa viver as outras dimensões da vida, né? Valorizar a ideia da vida. Então, por exemplo, em 2024, o Brasil bateu o recorde de pessoas que pediram demissão. Claro que o mercado de trabalho era melhor um pouco. Por que eles pediram demissão? 36% afirmam porque tinham encontrado um emprego melhor. 31% tinha expectativa de encontrar um emprego melhor daquele que é existente. Mas 25% também afirmaram que o emprego que eles estavam exercendo não era compatível com seus valores éticos. Tinha uma incompatibilidade com seus valores éticos. Da pessoa não sentir bem naquilo que ele está fazendo. Num movimento anti-trabalho, anti-work, ou anti-trampo, depende de como é que você faz a tradução americana, um dos depoimentos que mais me chamou a atenção foi de um trabalhador que trabalhava para uma seguradora de saúde, dizendo que a função dele era dificultar as pessoas idosas repor as despesas médicas que elas tinham tido. Falou, como é que eu vou me sentir bem nesse tipo de trabalho? Eu sei que ali eu podia resolver facilmente para a pessoa poder repor a despesa que ele teve com a médica, mas não conseguiu fazer. Ou um bancário, uma aluna minha, fez uma dissertação do mestrado, e uma das pessoas que ela entrevistou, uma mulher bancária que ela entrevistou, ela afirmou: todo dia quando eu chego no trabalho, eu vou para o banheiro vomitar. Por quê? Falou, porque eu sei que eu tenho que vender certos produtos para as pessoas mais desavisadas, que aquilo não faz nenhum sentido para essas pessoas, para poder cumprir as minhas metas que o banco exige que eu faça. Então, para dizer o que é o trabalho considerado não ético na sociedade. Então, ou seja, o que é um pouco a discussão de fundo que nós estamos dizendo? Você tem profundas transformações no mundo do trabalho, mas você tem um déficit imenso de ocupações de qualidade. E grandíssima parte das ocupações é de baixa qualidade, com salários muito baixos, sem perspectiva profissional. Então, com isso, você criou, especialmente entre a juventude, uma certa desvalorização do próprio sentido do trabalho nas pessoas e uma tese de que a vida não se reduz ao trabalho. Por isso que isso ganha grande repercussão, porque é um problema concreto que atinge as pessoas do ponto de vista objetivo. Por isso que ela ganhou densidade no momento, exatamente, inclusive, para chamar atenção. Essa coisa do empreendedorismo, não sei o quê. Não, a vida real das pessoas, ela é de uma vida, de um trabalho que não faz muito sentido para elas, é uma estratégia de sobrevivência que ela precisa fazer, precisa exercer, porque ela precisa pagar suas contas. Se ela puder se livrar disso, ela vai buscar se livrar. Por isso que é uma bandeira absolutamente essencial, porque ela tem conexão com a vida real das pessoas. Perfeito, Dari. Viu, Dari, o seguinte, assim, os grandes empregadores, inclusive na indústria, e especialmente no comércio, nesses segmentos que você citou, eles alegam, que uma mudança na escala 6x1 resultaria em desemprego, inflação, falência de pequenos negócios. Assim, olhando para a economia brasileira, desse ponto de vista, é real isso? Uma eventual redução, no caso de lucros dessas empresas, poderia provocar todos esses efeitos? Acho que a primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é que o setor empresarial, capital, ele, historicamente, no caso do Brasil, sempre se manifesta contra qualquer introdução de direito novo trabalhista. Até se recuperou nas redes sociais aqui um editorial do Globo dizendo que quando o Brasil introduziu o 13º salário, no começo dos anos 60... Que o país ia falir, né? Que o Brasil ia falir, que o Brasil ia quebrar. O escravagismo também foi assim, né, Dari? Exatamente. Mas o exemplo mais recente, que eu acho que é bem ilustrativo, exatamente para poder fazer uma contra-argumentação aqui às questões que você colocou, Paulo, aqui é do salário mínimo. Se o Lula tivesse, nos 2005, ouvido os economistas, entidades patronais, os economistas do mainstream,
os economistas ortodoxos, que são os que são hegemônicos no debate econômico, se tivesse escutado isso, eu não tinha implementado a política de salário mínimo, porque exatamente era a mesma avaliação. Viu, Cris? A ideia de que se introduzisse a política de valorização do salário mínimo, isso ia gerar desemprego, ia gerar informalidade, ia quebrar as contas públicas e quebrar a previdência social. Ou seja, só havia um aspecto negativo. A política foi efetivada e os resultados foram absolutamente distintos daquilo que preconizavam os seus colegas. Não só os economistas do pensamento econômico dominante, mas também as entidades patronais preconizavam. Por quê? Porque o salário mínimo significou não só uma elevação de custo para algumas empresas, mas significou também uma maior renda. Ao significar maior renda, isso se reverteu em compras. Maior compra. Isso foi um fator que ativou a economia. Como você tinha um mercado de trabalho mais aquecido, isso contribuiu para elevar a formalidade, diminuir as diferenças de rendimento entre os trabalhadores e promover uma inclusão, especialmente os segmentos que historicamente são mais discriminados no mercado de trabalho, das mulheres, das pessoas negras. E serviu de base para os sindicatos conquistarem aumentos maiores de salário. Então foi uma política que dinamizou a economia e promoveu a inclusão social. Primeira vez na história. Mesmo alguns setores que são bastante conservadores do ponto de vista do seu pensamento, como o setor do comércio, no caso brasileiro, teve que admitir depois que para o comércio não foi um desastre isso. Por quê? Porque de fato venderam mais produto. A economia girou com mais intensidade. Então aqui, novamente, os argumentos que se levantam em relação aos limites da jornada, ou dos problemas que a jornada 6x1 se coloca, também a gente tem que olhar com ressalvas. A primeira questão, se vai gerar desemprego. Aqui, isso é algo absolutamente controverso. Por quê? Porque uma parte importante dos segmentos que trabalham na jornada trabalha 6 dias por semana, trabalha 6 dias por semana, é do setor de serviço. Então, é o supermercado, é a farmácia, é o hotel, é o shopping, todos esse comércio. Se as empresas quiserem manter o mesmo horário de funcionamento atual, elas vão ter que contratar mais gente. Então, ela pode significar um aumento de contratações. A mesma questão se coloca para os bares, restaurantes, dependendo da quantidade de horas que as pessoas que quiserem ficar abertas. Então, ou seja, ela tem o potencial, sim, de geração, só o fim da escala 6x1, não estou nem discutindo a redução da jornada de trabalho, que é outra coisa, tá? São dois fenômenos diferentes, mas elas são propostas combinadas, mas são duas coisas diferentes. Só o fim da escala 6x1 pode provocar, sim, um crescimento das ocupações. Mas alguns setores não vão resistir, ou seja, vão ter problemas financeiros para pagar essas contratações adicionais. Dizem que os pequenos... Os pequenos e tal, exatamente. Primeiro, que algum desses segmentos, especialmente, por exemplo, supermercados, farmácias, são segmentos absolutamente concentrados, no caso brasileiro. São poucos grupos econômicos que dominam hoje as redes de farmácias. As redes de farmácias familiares, elas praticamente deixaram de existir no caso brasileiro. Aquilo existe em alguns lugares menores do país, mais familiares, os esquemas mais familiares, mas nas grandes cidades você pode olhar, são redes de farmácia que atendem o público em geral. Então aqui tem facilmente como ela ser organizada. Supermercado também é um setor que se concentrou fortemente no caso brasileiro. E com altos lucros. E com altos lucros. Então esses setores têm como absorver, reorganizar isso. Pode até discutir, talvez aqui, por que manter o supermercado aberto até as 22 horas? Pode diminuir para as 21 ou para 20 horas. Até pode fazer alguns ajustes.
né, dependendo, obviamente, dos cálculos econômicos que cada empresa fizer. As pequenas empresas, aqui também tem algo controvertido. Né? Por exemplo, bares, restaurantes, comércios, se as pessoas tiverem mais tempo livre, isso num ambiente que tem um certo crescimento econômico, vai ter mais gente para ser consumidor, né? Como aconteceu com a política de salário mínimo em relação ao comércio, que era um setor comercial era contra, porque achava que significava o custo, mas depois percebeu que aquilo foi algo que ajudou a dinamizar o comércio. Então, aqui também eu acho que tem algo controvertido. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes fala: o setor vai quebrar. Isso é absolutamente controverso do ponto de vista econômico. Por quê? Porque é isso. Se as pessoas tiverem mais tempo livre, podem frequentar mais os bares e mais para restaurantes. Pode se reorganizar um pouco mais esse serviço? Pode. Mas tudo bem, eu acho que isso não é um problema. A vida, quando o supermercado não funcionava aos domingos, a vida funcionava e funcionava relativamente bem. Pode ter algum tipo de ajuste? Então pode, mas fundamentalmente é o seguinte: há uma controvérsia sobre isso, tá? Especialmente para vários tipos de serviços. Então vamos dizer assim, vamos colocar aqui nos termos: a inflação também pode ter algo controverso também sobre isso, porque a lucratividade desses setores bastante oligopolizados ou centralizados da economia brasileira pode absorver um pouco mais isso também. Tá? Então acho que todas essas questões, por isso que eu citei a política de salário mínimo, que eu acho que ela é uma boa referência histórica, aqui pode ter controvérsia. Reduzir os lucros também. Se a economia crescer, se tiver mais gente frequentando bares, restaurantes, os lucros não necessariamente vão cair do ponto de vista da empresa. Depende muito de como as questões vão sendo ajustadas. Ou seja, o que a gente tem que colocar claramente, dizendo a dinâmica econômica crua e nua, ela não pode justificar uma condição de vida extremamente precária que as pessoas foram submetidas no mundo do trabalho. Existe sim, porque isso é uma coisa do século XIX, espaços imensos para você poder reduzir o tempo que as pessoas trabalham. Porque a economia, se você olhar desse ponto de vista, que é uma bandeira lá do final do século XIX, a economia cresceu, a produtividade cresceu, as tecnologias introduziram uma série de modificações que economizaram tempo de trabalho das pessoas e, portanto, está mais do que na hora para essa bandeira das pessoas trabalharem menos e poder usufruir a todas as dimensões da vida ser colocado no debate. Até falo mais para o movimento sindical, se alguém está me escutando, diz, essa bandeira é um cavalo cilhado que está passando na frente do movimento sindical para ele poder recuperar seu protagonismo de recolocar o trabalho em discussão na sociedade brasileira, porque ela tem grande sensibilidade. E as próprias pesquisas mostram que mesmo setores de direita apoiam o fim da jornada de trabalho majoritariamente. Claro que a esquerda apoia com mais intensidade, mas mesmo setores de direita, porque é uma questão muito concreta, que as pessoas estão experimentando e sabem que os efeitos que essa jornada, essa escala 6x1 está trazendo para a sua vida. Tá? A outra questão que a gente pode depois discutir ainda é a questão da redução do jornada de trabalho, que é uma outra dimensão que acho que a gente tem, com isso coloco junto. Porque não é só eliminar a escala 6x1, substituir por uma escala 5x2 ou 4x3 e tal, Já vou. Aqui tem um dado também importante para ser comentado sobre o jornada 4x3 nessa tua pergunta, viu, Paulo? Aqui. Mas a questão da jornada, da redução da jornada de trabalho, aqui, que é uma questão que vem junto, também está mais na hora de colocar. O Brasil discutiu esse tema para valer a última vez em 88,
Ou seja, na Constituição de 88, que reduziu para 44 horas semanais, como já fiz referência anteriormente. Algumas categorias conseguiram reduzir para 40 horas semanais, é verdade, via negociação coletiva. O debate até voltou na primeira década do século XXI para o debate no Congresso Nacional e tal, mas acabou não sendo aprovado uma redução da jornada de trabalho. Então está na hora da gente mexer isso. Se você olhar os países centrais, todos, quase todos os países, você tem jornadas muito menores. Claro que esse processo de flexibilização, de mudanças, um país particularmente aumentou a jornada de trabalho, que foi os Estados Unidos, que também o mercado de trabalho é extremamente precário nos Estados Unidos. Sem vínculo, né? Sem vínculo, sem direitos, é muito precário. Mas foi um dos poucos países que aumentou a jornada de trabalho no período recente, outros países não. Então, ou seja, é um tema que está colocado na agenda, não só do fim da escala 6x1, como também da redução da jornada de trabalho. Eu acho que tem possibilidade para a gente trabalhar menos. E por último, tinha esquecido uma questão que é importante para a resposta disso, é o seguinte: você tem alguns momentos históricos que se cria certas situações de resistência de parte dos trabalhadores às formas como o trabalho é exercido. Nesse período recente, mesmo para os setores mais qualificados, a pressão por produtividade é tão forte que leva uma parte importante das pessoas, dos ocupados, da classe trabalhadora, a adoecer. Não é sem razão que, de fato, as doenças do trabalho do século XXI estão ligadas a doenças psíquicas, ao estresse, à angústia, à ansiedade, ao burnout, que são essas doenças. Então tem uma certa contra-resistência a esse processo, porque ele vem também do ambiente em que as pessoas estão expostas a maior competição e também pressão por resultados no mercado de trabalho. Isso foi até percebido por os setores empresariais, nem dos sindicatos. Uma empresa de consultoria da Nova Zelândia propôs essa tese da redução da escala de trabalho para 4 dias por semana com 3 dias de descanso. Essa é a origem? Essa é a origem. Não é uma origem... Claro que é uma bandeira sindical, histórica, que eu falei. Mas agora a origem recente é isso. E essa origem foi experimentada em mais de 30 países. E algumas empresas, mais ligadas ao setor da comunicação, publicidade, tecnologias, organizações sociais. E uma das questões que fundamenta um pouco isso, do ponto de vista econômico, obviamente se justifica em torno do bem-estar das pessoas, da motivação, mas uma das questões que está sendo aferidas nos exemplos concretos que estão sendo realizados em torno da jornada 4x3, um dos resultados constatados foi um aumento grande da produtividade. Então, mais que compensando o dia menos trabalhado. Tá? Então essa que é a questão que a gente queria levantar, Daria, que é o seguinte: exatamente isso. O que explica essa relação? Assim, muitos países, já que reduziram jornada, teve aumento de produtividade, né? O que é que explica essa relação? Porque o que explica? Porque todas as pessoas, a vida vai se tornando mais complexa, o modo de viver também se altera profundamente, com todas as interações, as redes sociais, e as pessoas precisam tempo, até pelas condições objetivas da ciência, do que é ter uma vida saudável, as pessoas precisam de tempo para além de trabalhar, para resolver as suas questões pessoais, de vida, mas também para a sua saúde, para o seu bem-estar. Você trabalhando intensamente, todos os estudos mostram que a possibilidade de adoecimento é muito maior. Do ponto de vista capital, tem até uma tese que chama-se gerenciamento por estresse. Dizem que os seres humanos são mais produtivos quando estão mais pressionados. Mas só que isso é um fio na navalha entre você mostrar a produção e adoecer, porque é muito fácil espanar aqui. Então, quando a pessoa está nessa fase, se sente produtiva, ela é valorizada. A partir do momento que ela aparece nela, até porque é natural, menor capacidade de
criatividade, de iniciativa, disposição, que é natural em todo ser humano. Ninguém é criativo o tempo inteiro, né, produtivo o tempo inteiro. A gente todos os seres humanos são, têm as suas oscilações que são naturais da vida, até o ciclo da vida, né, que a gente está submetido, faz parte um pouco disso. Então, você é valorizado. Mas a partir do momento que você não dá mais resultados, você é descartado. É descartado. E o psicanalista, o Christian Dunker, até chama a atenção que você alavanca a produtividade a partir do sofrimento. Porque o que era a tese muito fortemente colocada às pessoas? Você pode mais. Você é capaz de superar seus limites. Você é capaz de ir além daquilo que atingiu nesse momento. Então, sempre desafiando você a nunca estar satisfeito com o grau, com o limite que você atingiu. Isso também está colocado para quem é atleta, né, mas também para o mundo do trabalho concreto. Só que o atleta ele tem um período relativamente curto, porque sabe que o corpo físico coloca um limite, claro, né, para ele ser competitivo, dependendo do esporte que ele faz. Mas no trabalho não. Até pelo contrário, todas as reformas quase previdenciárias no mundo foi dificultar as pessoas se aposentarem, adiar o período da aposentadoria. Claro que também aumentou a expectativa de vida, mas é o contrário. Mas isso está pressionando o tempo inteiro. Você não consegue entregar esses resultados. Por isso que o adoecimento ele vou chamar, algo decorrente, vou chamar dessas formas de organização do trabalho. Então eu vejo aqui uma certa reação que existe já na sociedade em relação a isso. Por isso que essas empresas toparam a fazer essas experiências, porque elas estão percebendo um nível de adoecimento acima, então as pessoas, absenteísmo crescente, problemas de falta, desmotivação, de adoecimento, elas começaram a perceber isso. Por isso que falou, essa jornada 3x4, 4x3, não, foi uma iniciativa que tem essa consultoria. Isso. Depois ela ganhou outra dimensão, que é a pergunta seguinte aqui, que tem outra dimensão, que é os sindicatos entram. Mas, no fundo, é uma experiência exatamente para dizer, como é que é possível melhor conciliar a vida do trabalho com a vida pessoal, viu, Cris? E aí, para conciliar melhor a vida do trabalho com a vida pessoal, essas experiências acabaram resultados bastante promissores. Em todas as experiências, mais de 70%, mais de 80%, a maioria delas, as pessoas gostaram de ter experimentado poder trabalhar 4 dias e descansar 3. Tem diferentes fórmulas feitas no mundo, né? Tem diferentes fórmulas feitas, mas elas gostaram de exercer essa experiência. Então, por isso que eu acho que ela cresce, ela cresce com uma certa reação, né, do próprio capital. Mas isso não é inédito na história do próprio capitalismo. Se nós lembrarmos aqui um exemplo mais clássico do Fordismo, que a gente pode evocar aqui, porque o Ford ele revolucionou o processo de produção a partir do Taylorismo, introduzindo a linha de montagem. A linha de montagem que deu um ganho de produtividade fantástico. Mas ele tinha um problema. Qual é o problema? Um certo disciplinamento da força de trabalho. Porque até então o saber de fazer uma peça intercambiável para fazer um automóvel era do trabalhador. Agora, esse saber vai para a máquina, que faz as peças padronizadas, e você tem uma série de trabalhadores especializados que vão montando o carro dentro da linha. Charlie Chaplin lá. Charlie Chaplin em tempos modernos, exatamente. É o filme do Charlie Chaplin. É o ícone que mostra bem claramente essa situação. Tá? Mas qual é o problema fundamental que ele tem naquele momento? Como é que você disciplina a força de trabalho? Porque a linha de montagem, ela, para funcionar, se faltar 3, 4 na linha, pode comprometer todo o funcionamento da linha. Então você tem um problema. O que ele fez para resolver o problema da indisciplina naquele momento? Então prometeu para quem fosse todo dia, tivesse disciplinado, uma redução da jornada de trabalho para 8 horas, que era a grande bandeira do movimento trabalhista,
e o salário de $5, que significou um aumento salarial diário, né, bastante substantivo naquele momento. Tá? Prometeu para isso. Mas fez também duas outras coisas adicionais. Né? Introduziu serviços sociais para cuidar a vida dos trabalhadores dentro e fora da empresa, né, para ter um comportamento mais regular, dizendo, quem tivesse uma vida de muita festa, pouca disciplina, não teria direito à jornada de 8 horas e o salário de 5 dias. Né? E também proibiu os trabalhadores de se vincularem a sindicatos. Né? No momento, demorou 30 anos para isso ser superado na Ford. Né? Então, ou seja, foi uma iniciativa para, de novo, readquirir um certo disciplinamento da força de trabalho perante os novos métodos produtivos. Então, hoje, o que é uma hipótese que eu coloco, que tem que ser investigada? Que eu acho que a gente tem uma certa espaço na sociedade de crítica crescente das pessoas de não querer se enquadrar nesses métodos de trabalho. Fazem porque precisam, como estratégia de sobrevivência. Então não é só o 6x1. Nos Estados Unidos surgiram outros movimentos, como o movimento anti-work, que eu falei, o anti-trampo, o movimento da grande resignação, das pessoas pedir demissão, porque aquele tipo de trabalho é muito precário. E mesmo para certos segmentos mais qualificados da força de trabalho, e tal, que eles acham que tem perspectivas distintas, eles valorizam menos essa ideia de ficar numa empresa e progredir profissionalmente nela, como era algo fortemente colocado no passado. Por quê? Exatamente pelo sentido que o trabalho foi adquirindo com as mudanças com o neoliberalismo. Aí é um movimento, que foi ainda silencioso, de resistência. A esse tipo de trabalho. Acho que começa a crescer, espero que cresça. Tá? E as empresas perceberam isso. Mesmo o debate sobre a chamada geração Z, de recursos humanos, aqui coloca exatamente esse debate, né? Que são as pessoas que se engajam menos, que têm menos propensão, exatamente porque o trabalho... Por quê? Porque exatamente o trabalho significa isso, que nós estamos caracterizando isso. E tanto que surgiu um outro movimento no caso brasileiro, aqui, que é o movimento da CLT Premium, que é a ideia das pessoas se expor nas redes sociais, porque isso é uma outra característica nossa, porque ela tem, junto no contrato, uma série de direitos, e ela se considera uma vencedora. Então, porque tem plano de saúde, porque tem alimentação, porque tem vale-refeição, porque tem direito a alguma viagem, tem isso e aquilo. Né? Então, isso foi valorizado nesse período recente. Essas duas questões que apareceram muito forte nas redes sociais, elas, na minha leitura, elas têm uma relação de complementariedade. Porque o que as pessoas querem? Não querem ter uma vida de trabalho que não seja nada edificante, do ponto de vista pessoal, e querem viver outras dimensões, mas querem ter um trabalho que lhe garante pelo menos uma condição melhor de vida, e por isso que quem está no chamado CLT Premium acaba fazendo redes e fazendo intervenções em redes sociais, o TikTok ou outro tipo de intervenções, para mostrar a sua condição diferenciada na sociedade. É como se ter direitos fosse um privilégio supremo, né? Uma condição de distinção social. De distinção social. É diferente. Professor, então aqui para finalizar a nossa entrevista, nosso episódio, quem é que realmente ganha com a manutenção da jornada 6x1? Quem perde são os trabalhadores, é a sociedade, é a possibilidade de uma sociedade com maior nível de sociabilidade e convivência social. Quem perde é o sistema de saúde, porque você tem essas jornadas longas, tende a gerar um processo de adoecimento. Quem perde é a família, que tem menos espaços para poder conviver, seus membros entre si. E quem ganha com isso? Só tem um ganhador, praticamente, que são as empresas em geral,
que querem ter liberdade de poder definir a forma de contratação, de uso e remuneração do trabalho. São elas que vão lutar fortemente para a manutenção da jornada, da escala 6x1. Tá? Então, esse ganho é muito unilateral, mas ele é absolutamente, eu acho, do ponto de vista de pensar a sociedade do futuro, insustentável, em todos os sentidos. Insustentáveis do ponto de vista da sociabilidade das pessoas, porque de fato você trabalhar 6 dias na semana, isso prejudica imensamente a possibilidade das pessoas poder conviver entre si, de poder ter espaço para poder viver as outras dimensões da vida. E a partir do momento que as pessoas têm dificuldade de conviver entre si, as relações vão ficando cada vez mais superficiais, de menos troca, e isso obviamente vai afetando todo o tecido social geral da sociedade, que vai se esmilinguindo com isso. Então, também, se pensar, é insustentável também manter uma lógica, de você só olhar do ponto de vista de obter resultados econômicos, de manter uma lógica produtivista do consumo, da venda. E todos os debates e as ciências mostram que isso tem um limite ecológico. A gente tem que reaprender a viver na sociedade, para poder garantir a própria sobrevivência do nosso planeta, de garantir as condições da gente se reproduzir enquanto seres humanos, enquanto espécie na Terra, porque esse consumo desenfreado, ele coloca limites claramente, essa busca por produtividade, e coloca, e também insustentável do ponto de vista das políticas públicas em gerais, do Estado, dos sindicatos. Por quê? Porque você vai gerando cada vez mais demandas e uma incapacidade de atender essas demandas, porque se você não tem tempo para a família, para cuidados, para cozinhar, para viver, tudo tem que ser feito para fazer um alimento saudável. Cris, você tem razão, para fazer qualquer coisa, você tem que depender dos outros. Isso, e uma parte de depender dos outros vai depender também de políticas públicas, de Estado. Então, seja, para pensar um futuro mais sustentável para a humanidade, Cris, aqui é fundamental não só limitar a escala, ou seja, terminar a escala 6x1, ter uma escala mais razoável, como reduzir a jornada de trabalho. E por quê? Porque ao você limitar a escala, reduzir a jornada de trabalho, isso abre espaço de pensar uma nova forma de viver em sociedade. E essa nova forma de viver em sociedade, com certeza, ela vai ser menos competitiva e tende a permitir maior coesão social, maior nível de solidariedade e estabelecer também novas formas de relação, porque as pessoas vão ter que aprender a usar esse tempo livre para poder fazer coisas que façam sentido para o conjunto da humanidade, e que não seja só essa lógica do consumo, da lógica do prazer imediato, mas que seja sustentável, do ponto de vista social, pessoal, e ambiental da sociedade. Então, por isso que essa bandeira ela é tão estratégica. Eu espero, para terminar esse nosso programa, que essa bandeira seja abraçada pelo conjunto do movimento sindical, pelo conjunto das forças que atuam no mundo do trabalho, mas pelo conjunto das forças sociais, porque eu acho que ela é absolutamente estratégica para a gente pensar um futuro melhor do que nós temos hoje, que é proporcionado por esse mundo do trabalho que nos últimos anos gerou tanta precariedade, tantos empregos de baixa qualidade, tantos empregos mal remunerados. Então, por isso que eu termino dizendo, é uma bandeira que vale a pena ser assumida para o conjunto das forças sociais, porque ela abre o espaço do diálogo para a gente poder até recompor as forças sociais que levem a gente a mudar a própria correlação de força existente na sociedade hoje. Por isso que ela é tão estratégica, tão importante para todos nós que lutamos e queremos um mundo melhor do que estamos vivendo. Muito obrigada pela participação aqui no Conexão à Unicamp.
Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão da Unicamp. Nós agradecemos a participação do nosso convidado, o professor José Dari Krain, do Instituto de Economia aqui da Unicamp. E siga nossas redes sociais, nosso site, fique por dentro dos próximos episódios do podcast Conexão da Unicamp. Até lá!